Falar sobre o modelo de estatuto. No caso aqui é de uma igreja batista, mas lembrem-se, né? O estatuto não é uma coisa para a gente simplesmente copiar e colar, pegar lá na internet e fazer. É bom ter orientação de um advogado, até por causa, não sei se vocês lembram, a gente vem falando sobre administração eclesiástica, direito eclesiástico. Por quê? Porque a gente está gerindo a igreja, mas não apenas em conformidade da igreja para dentro, mas em conformidade da igreja para fora. E da igreja para fora existem as leis. Da parte da igreja para dentro, a igreja é livre para a sua organização. Da parte da igreja para fora, ela precisa caminhar conforme a lei, né? Então, digamos, enquanto é o trabalho da igreja em si, ela é livre. No relacionamento dela com a sociedade, aí ela já precisa, né, trabalhar em conformidade com a lei. E daí a importância da gente conversar com um advogado diante de uma situação dessa. E aí vamos lá. Em relação à questão de modelo, é muito comum que a gente, né, no cabeçalho diga que a igreja tal, né, em sua Assembleia Geral Extraordinária, realizada na sua sede no dia tal, mês tal, do ano tal, aprova o seu estatuto ou reforma do estatuto na forma que se segue. E aí tem, geralmente é assim, né, no capítulo 1, é o capítulo da denominação, natureza, sede e fins. Denominação, natureza, sede e fins. Ou seja, o nome, né, o que é, onde fica e para que serve ou qual a finalidade. E aí, vou dar um exemplo. Artigo 1º, a igreja X, com sede na rua tal, número tal, bairro tal, cidade tal e fórum na cidade de tal lugar, doravante denominada igreja, é uma organização religiosa sem fins lucrativos, fundada em, aí coloca a data, por tempo indeterminado e número ilimitado de membros. Porque se colocar data, vai chegar um período que, assim, de acordo com o documento, não tem como eleger uma diretoria nem nada, porque vai acabar, né? E número ilimitado, porque pode chegar a tantos mil, né? Principalmente no caso do Janildo, que quer ser pai de multidões, então não pode botar limite, né? Tem que ir até, né, grão de areia da praia. E aí nisso, artigo 2, a igreja reconhece, né, Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor, aceita a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática e tal. E aí, no caso, adota ou um manual eclesiástico ou uma declaração doutrinária da denominação, entende? Perdão, algum documento em si, né? Algum documento que esteja relacionado com a confissão desta igreja. Daí, pelo menos o pessoal aqui que é batista da CBB, já conseguiram o link ou a declaração doutrinária com Jefferson? Mas como não conseguiram, porque o Jefferson não passou, porque vocês não abriram o arquivo que ele mandou? O Jefferson, representante da turma, não passou? Tá bom. Aí nesse caso, artigo 3º, são finalidades essenciais da igreja. E aí dizer o que a igreja faz. Na maioria, né, reunir-se regularmente para prestar culto a Deus, proclamar a mensagem do Evangelho e assim por diante. Estudar as Sagradas Escrituras, edificar as pessoas e assim por diante. Cultivar a comunhão, o bom relacionamento, a fraternidade e assim por diante. Aí outro inciso, promover por meios adequados, né, a causa da ação social cristã. E aí cooperar, aí no caso da Convenção Batista Brasileira, né, cooperar com a Associação Batista da região onde a igreja está e assim por diante e tal. No caso da Metodista Distrito, não é isso? Então, aí seria região dividido por distrito. Não é? Então, com o distrito tal, da região tal, não é isso? Então, ou seja, é o compromisso, né, de fazer parte de um todo. Mais ou menos por aí. E promover o crescimento do reino de Deus no mundo, fazer, sei lá, no caso, colocar no estatuto
aquela declaração espiritual da igreja. Ou seja, a gente está formalizando isso, exatamente, a gente está formalizando num documento legal aquilo que a igreja se propõe a ser. Não interessa se o juiz entende, se não entende, mas isso é o que a igreja faz, e a igreja está dizendo isso, porque se ela fizer qualquer outra coisa, vale o que está escrito, é ali que diante de um problema, né, vai dar um trauma. E aí, seguindo, parágrafo único: atende às finalidades essenciais da igreja a concessão de imóvel para residência de ministros ou outros membros, bem como a aquisição de bens móveis, tal como veículos, equipamentos eletrônicos, imóveis urbanos ou rurais, destinados a eventos religiosos, sociais e desportivos. Coisas desse tipo, se a igreja estiver com a documentação ok, já fica sem incidência de imposto, porque lembra, está tudo relacionado a templo de qualquer culto, certo? Né? E aí, artigo 4º, a igreja é autônoma, no caso da igreja batista, né? Porque assim, a igreja batista, ela não está subordinada a nenhum episcopado, presbitério, nada disso, ela é autônoma. Quem decide as coisas na igreja? A própria igreja. No caso da Metodista, da Nova Vida, né, da Igreja do Fernando, né, não sei se é da Convenção Nacional ou se é outra convenção, aí é uma outra realidade. Mas no caso da Convenção Batista Brasileira, as igrejas são assim. Jefferson, já te vi, só um instantinho. E aí nisso, a igreja é autônoma e soberana, não se submetendo a qualquer outra igreja, órgão, instituição ou autoridade denominacional, exceto no caso previsto no capítulo 10 deste estatuto. É claro, se houver subordinação, como uma igreja que trabalha com o episcopado, aí coloca aqui que ela está subordinada. Deu para entender? A igreja batista não está, então a gente está partindo do princípio desse modelo. E quando fala de autoridade denominacional, não está dizendo que a igreja não atende à liderança do pastor, está dizendo que não há uma autoridade denominacional para controlar a igreja. Deu para perceber a diferença? Porque tem gente que às vezes usa isso daqui para não atender o pastor. Não, a igreja é soberana. Tá, a igreja é soberana, mas ela tem uma liderança espiritual. O que acontece é que, por causa desse mecanismo, não tem como o pastor ser um tirano. Agora, é importante frisar que o pastor está lidando com ovelhas, e mesmo que o pastor não seja um camarada que pode impor, ainda assim ele é aquela pessoa que pode orientar, e se o povo realmente atende orientação pastoral, vai ouvir, né? Esse é o caminho. Fala, Jefferson. Não, eu ia perguntar ao senhor. A igreja, às vezes, ela renova seus equipamentos de som. É correto se eu vender esses equipamentos? Olha, é aquele caso, se por exemplo, está em bom estado, entendendo que a igreja ela não é uma loja de instrumentos musicais, ela não é uma loja de equipamentos eletrônicos. Então é como se assim, olha, a gente está vendendo por um baixo custo para ajudar na obra da igreja que está descrita no estatuto. Na aquisição de outro equipamento. Está dando para entender? É diferente a situação. De repente pode ser mal interpretado essas vendas, né? Não, mas aí é o que eu estou falando. Lembra do caso da cantina? Isso. Entende? Assim, a cantina não é uma lanchonete que está vendendo coisa lá fora. A cantina, ela é uma estrutura para ajudar o pessoal que chega com fome do trabalho. Então, a mesma coisa, a igreja não vende produtos eletrônicos. A igreja, ela pratica a religião. Só que para ajudar na aquisição de outros equipamentos, ela está vendendo os equipamentos antigos. Só. Entendeu? Mas é claro, se a igreja tem condições e pode doar, aí depende muito da membresia, né? Tem igreja que é generosa, que os membros são generosos, tem igreja que o pessoal não é. Então, lembra aquilo que eu já falei algumas vezes? A igreja é o que seus membros são, a igreja faz o que seus membros fazem, e a igreja tem o que seus membros doam. Simples assim, né? Não tem como a gente querer que a igreja seja uma coisa que seus membros não são, não adianta. E aí,
Oi. O pastor, ele não pode impor a palavra dele, a vontade dele, ele está no controle? A gente aqui está falando de uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira, entende? A gente não está falando de uma igreja como é o caso da Nova Vida, que o pastor lidera diretamente a igreja, mas em contrapartida ele é subordinado ao episcopado, entende? É como, digamos, o caso da Metodista. Tudo bem que eles podem fazer uma votação entre eles lá, mas eles estão subordinados ao episcopado. Então é uma situação diferente. Igrejas autônomas, né? Digamos, né, que a pastora Sandra funde, né, a igreja dela. Ela é a lei ali naquele lugar. O que ela disser está dito, o que ela falar está falado, o que fizer está feito. Tá dando para entender? Então, assim, soberana é a pastora Sandra. No caso de uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira, a soberania pertence à congregação. Aí a congregação decide democraticamente os rumos que tomam. Daí, por exemplo, vou pegar uma coisa simples. No regimento interno da nossa igreja está previsto que cargos de confiança ficam a cargo do pastor. Então, se o pastor escolher o Fernando para trabalhar com ele, o pessoal pode virar a cara, torcer o nariz. Por quê? Porque democraticamente, percebeu? Democraticamente, pessoal, a gente concorda que já que é ele que vai trabalhar com a pessoa, é a gente que vai escolher quem vai trabalhar com ele. A não ser que a gente queira prejudicar o trabalho dele e a gente escolhe, né, uma fuinha dessa daí, né, para ficar no pé dele. Aí a gente vai e escolhe, né, um sambalate. Agora, o que acontece? Não que exista, né? Não estou dando só a hipótese. Aí nesse caso, em relação a isso, de acordo com o regimento interno, como é um cargo de confiança, a igreja concordou em dar essa prerrogativa para o pastor escolher. Então, ou seja, mesmo que o pastor ele possa tomar uma decisão, ele pode, por quê? Porque houve um consentimento sem ressentimento. É porque tem alguns irmãos que ficam, olha, é muito teimoso para nascer de ninguém. Ele fala, rapaz, o cara tem conhecimento de causa e de efeito. Ele sabe o que está fazendo, ele não vai dar um passinho falso, não. Pode deixar. Não, mas ele podia ouvir a gente também, não. Poder até pode. Eu fui falar com ele, ele me ouviu. E olha o que aconteceu, não sei se você sabe. Aí os caras ficam de bola baixa. Então, aí é o que eu estou dizendo. Por exemplo, a igreja da Sandra pode fazer isso. Tá dando para entender? Por quê? Ela decide o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Agora, digamos, a igreja da Convenção Batista Brasileira, para chegar nesse ponto, é preciso que haja um consentimento da congregação. É como, digamos, eu tenho 10 anos na minha igreja. Hoje eu tenho uma voz que eu não tinha há 8 anos atrás. Entende? Com certeza. Hoje eu tenho uma voz muito mais considerada do que 8 anos atrás, né? É como, por exemplo, o pastor Demerval tem quantos anos aqui? 25, né? 27. Eita. Então, o tem quantos anos? O tem 24. Nasceu aqui o menino? Jesus! Aí que é? Muito tempo, né? Aí, por exemplo. Ele não era nem pastor. Hã? O meu também nasceu na minha igreja, o meu tem 3 meses. Aí o que acontece? É mole, pegadinha, é mole. Sou candidato, sou Bolsonaro, não. Aí nesse caso, por exemplo, onde eu quero chegar diante dessa situação? Hoje, o pastor Bolsonaro, o pastor Demerval, hoje, gente, eu não aguento mais, estou doido que chegue logo a eleição. O pastor Demerval. Não, foi não, para com isso. Aí, o pastor Demerval, ele hoje, ele tem uma voz que ele não tinha há 23 anos atrás. Aí talvez alguém diga, não, mas o certo, a gente sabe, o certo é o seguinte, a igreja votou no cara, convidou o cara, deu posse pro cara, tem que atender. Esse é o lógico.
mas também era para a gente não dirigir pelo acostamento, era para a gente não avançar o sinal vermelho, né? Era para a gente não mentir, era para a gente não colar na prova, era para a gente não fazer um monte de coisa nessa vida, né? Então não dá para exigir perfeição da igreja se não há perfeição dos membros da igreja. Então é sociológico isso. E aí, com o passar do tempo, né? E o assunto é estatuto, hein? Aí nesse caso, e com o passar do tempo, né? Aí com o passar do tempo, o pessoal vai vendo assim, pô, toda vez que a gente não atendeu ele, a gente quebrou a cara. Vamos dar ouvido a ele dessa vez? Entende? Ou seja, você vai construindo ao longo do tempo. Aí, digamos, tá entendendo? Ele começa a ser a credibilidade com os membros. Entende? Aí o pessoal fica assim, pô, a última vez que a gente não escutou ele, a gente se deu mal. É diferente do tipo, deu errado, se ele tivesse escutado a gente, mas não, como a gente que cede, não é ele que força, então a gente chega a um ponto que assim, é melhor ouvir, porque se der errado, a culpa é dele também. Agora, se a gente não ouvir, a culpa é nossa, entendeu? Meu pai fala, gente. Só acho que, independente da igreja, ela tem que ter uma administração. Senão fica nessa questão aí, o pastor é eu faço. Olha só, a gente não deve se meter, né, na situação da igreja dos outros. O que acontece é o seguinte: quem discorda dessa igreja, vá para outra. Entendeu? Eu não quero estar numa igreja que o bispo manda no meu pastor, eu vou para uma igreja que não tem bispo mandando no meu pastor. Quer ver, pastor, um detalhe? A aula agora no Templo Novo. Aí ele botou a igreja, a janela de 1,20 por 1,50. Eu falei assim, pastor, uma obra desse porte aqui merece uma janela, no mínimo 1,50 por 1,50. E eu colocaria de baixo, não, esquema moderno, coisa e tal. Não, vou colocar de 4 folhas, 1,20 por 1,50. Vou fazer o quê? Aí, já falei dele. Você tem uma administração, O quê? quer dizer, a administração chega num consenso, leva a questão já meio que formada, o pastor. Agora o pastor, quando chega e diz que ele manda, faz a coisa. Olha, mais uma vez eu vou pedir, você está se metendo aí, entendeu? Mas continua se metendo na igreja. Eu sei, mas não é um debate apropriado, porque você está num ritmo de uma igreja e ele está num ritmo de outra igreja. E tem coisa que ele vai falar que não seria legal ficar povoando o seu pensamento. Aí nesse caso, né, é importante ter esse cuidado, né? Isso, ou seja, essa mentalidade é boa no nosso meio, que a gente roda e avisa, tá bom? E fica, né? Aí depois no nosso meio, o próprio povo reclama que às vezes o pastor não é firme. O povo tira a firmeza do pastor e depois diz que o pastor não é firme. Aí nesse caso, no caso dele, pelo menos o pessoal tem uma segurança. A gente vai para lá. No nosso, a gente vai para onde? Onde o membro que paga mais decide, onde a família é maior decide, onde não sei quem decide, e o pastor muitas vezes tem uma visão boa, mas aí a maioria decidiu. E quem disse que a voz do povo é a voz de Deus não foi a Bíblia, né? Tem isso também. Aí nesse caso, é importante a gente ouvir a democracia. Por quê? Porque o foco cega. É importante ouvir os diferentes. É importante isso sim. Só que às vezes o povo extrapola. O povo confunde orientar o pastor na área de elétrica, mecânica, eletrônica e quer entrar às vezes na área doutrinária, espiritual, disciplinar, entendeu? Às vezes o pessoal confunde essa questão da democracia. Então, aí é bom ter cuidado. Então tem dois extremos aí, né? O extremo do eu sou o juiz, eu sou a lei, eu faço, né? Eu sou o legislativo, executivo e judiciário, né? Esse cara sou eu, tem isso. E tem aquela situação, né? Também quando, digamos, todo mundo mexe, né? Na massa do bolo. Isso, então aí complica, né? Ela segue uma direção de uma. Tá dando para entender? Exatamente. E aí vamos lá. Em relação, né, à questão do artigo, gente, a gente parou no artigo 4º. O artigo 5º, né, a igreja poderá criar órgãos ou entidades, ela vinculada, com personalidade jurídica própria, para desenvolver atividades específicas dentro do seu programa de trabalho, como escola, seminário, um monte de coisa. Aí a igreja pode ser, né, a mantenedora. Capítulo 2, quando fala dos membros, aí é o capítulo que pode falar da admissão, transferência e desligamento.
como é que a gente admite os membros, né? Então, tem a questão do batismo. Na Igreja Batista é precedido de pública profissão de fé. As pessoas dão testemunho da sua conversão, né? Em outras igrejas não tem a profissão de fé para a igreja. A pessoa é batizada logo, pronto, foi lá e acabou. Oi, filho. Pastor, tem detalhe, em outras igrejas não tem o ato de a pessoa confessar sua fé pública, né? Mas houve um caso uma vez que o cara tentou forjar um batismo. E aí ele falou, pastor, tem uma cabritinha por fora aí. Ele falou, aqui a gente não faz esse tipo de batismo não. Pastor, eu disse, não vai ser de tanto. Lamento muito, mas aqui nós não batizamos essa cabritinha por fora. Cabritinha, é isso. Garota nova. Aí foi em outra igreja. E a garota velha a gente chama de quê? Se a garota nova é cabritinha? Ah, tá bom. Fiquei curioso, mas vai continuar. Ele foi em outra igreja, se batizou e veio mostrar o diploma para o nosso pastor. Dentro do bairro. Não, então, o que acontece? A pública profissão de fé, ela é um testemunho para a igreja, para mostrar esse novo irmão, entendeu? Exatamente. E aí, no caso, em relação a isso, a gente também não sabe se ele contou para o outro pastor que tem a cabritinha, porque de repente, o que acontece? Ele contou para esse, viu que deu ruim, e para o outro não contou, entende? E aí às vezes a igreja aqui fica achando que a outra igreja é porta larga, às vezes o pastor foi enganado, né? Porque muita gente, às vezes na igreja da gente, está fazendo coisa do arco da velha, e aí tem gente falando mal do pastor, e o pastor mesmo, coitado, é daquele tipo, lá vai ele, né? Tá dando para entender? Então isso acontece. Já ouvi dizer que tem igreja que se você for no mesmo dia, a pessoa te batiza. Aham. E por exemplo, na batida, vocês vêm, tem aquelas aulas, você vai, aqui não sei, mas em outras igrejas, você vai dar mais aulas, fala uma coisa da Bíblia. Escola bíblica. Mas não te explica tudo certinho, tudo correto que tem que ser. Como você tem igreja, você tem agora a ser assim, ser assada. Mesmo pergunta. Daí. A pessoa vai se batiza. E aí? Depois vai descobrir o dia, vai fazer o quê? Então, daí a importância da gente ter o estatuto e o regimento interno na mão de cada membro. Mas e aí, a igreja, nunca vi ninguém falar que isso foi interno para qualquer membro da igreja. Por isso que vocês estão nessa aula aqui. Vocês devem lembrar que na semana retrasada eu falei com o pastor Demerval que vocês iriam pedir a ele, vou fazer igual o Jeff estava fazendo, né? Eu falei para o pastor Demerval, não, porque o pastor não pode ir, né? Então o que acontece? Eu falei com o pastor Demerval, né, que vocês iriam pedir a ele o estatuto da igreja. Vocês pediram? Aí eu fiquei como mentiroso. Aí nesse caso, alguém pediu? Tá bom, mas foi aluno? Se foi membro que não é aluno, não adianta. Aí nesse caso, né, em relação a isso, a importância de cada membro ter isso é justamente para essa situação, para a pessoa saber como a igreja funciona, né? Isso, mas aí eu entendo que primeiro que varia de igreja para igreja, e a Bíblia não prescreve curso. A Bíblia diz que é o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Pronto. Então, isso, eu estou dizendo que é o seguinte: a gente faz, só que a igreja que não faz não está errada. A gente faz para se resguardar, a gente faz para a pessoa saber em que igreja está entrando, a gente faz para a gente conhecer a pessoa. Porque, por exemplo, esse caso que o Fernando falou sobre o camarada que chega no pastor e fala que tem uma cabritinha por fora, isso se dá pelo quê? Relacionamento. Se não tem um relacionamento, chegou, converteu, batizou, só vai descobrir depois. Entendeu? Então, assim, a gente faz só para resguardar a igreja e a pessoa, entendeu? Mas agora, biblicamente, não há uma exigência. Não há. A gente pode até ficar chateado com isso, mas, né, depois a gente chega lá no céu e fala: por que o senhor esqueceu desse detalhe tão importante? Aí,
casado, porque o marido não quer casar, não. Meu Deus, a gente não vai falar dos artigos do estatuto, fala. Esse perdão você levantou. Esse negócio de casamento na igreja. O amaziado ele não pode entrar no rol de membros. Não pode. Só que ele pode entrar. Só que ele pode entrar no céu, né? Mas aí é outra coisa. Então. Ceia também não, né? Hã? Também não pratica ceia. Depende muito da igreja. Tem igreja que aceita a pessoa com união estável. Tem igreja. Então, tem igreja que aceita a pessoa que vive. A gente que é da antiga chama de amaziado, né? Mas aí, amaziado, ajuntado, não sei o que lá, hoje em dia é união estável, né? Amigado, né? E tal. Então, tem igreja hoje que aceita, batiza, dá ceia. A maioria das igrejas não, porque a maioria das igrejas entendem que quem vive amaziado vive como o jovem que está em fornicação, a diferença é que mora debaixo do mesmo teto. Então há uma discussão aí. Tem pastores que usam um argumento a favor, pastores que usam um argumento contra, igrejas que se posicionaram a favor, igrejas que se posicionaram contra. É um assunto bastante polêmico ainda, entendeu? Fala, Cláudio. O artigo mesmo do estatuto. Lá no nosso estatuto, lá na questão, isso aí foi mudado. Porque os pastores e juristas analisaram, vamos dizer, principalmente do lado das irmãs. Né? Tem irmãs que estão na igreja. Ela não casa não é porque ela não quer, é porque o marido não quer. Isso. Porque o marido não quer. Então foi analisado isso aí porque eles querem. A pessoa também, no estatuto, não participava da ceia. Ou seja, agora a pessoa vai ser membro da igreja, mas ela não pode, porque também tem votação na igreja, não pode participar de cargo nenhum também na igreja, não pode participar de votação. Ela vai ser membro da igreja, vai participar da ceia, né? E não vai poder participar de votação, dependendo da votação. É um membro de segunda categoria, eu estou entendendo. Aí, digamos, não falei com demérito não, gente, não faz isso não. Olha só, não, estou dizendo porque o Faísca e Fumaça estão aqui zoando porque eu falei membro de segunda categoria. Aí o que acontece? Diante da situação, né, vocês lembram desse desenho? Eu sei que vocês têm idade para isso. Aí em relação a isso, né, são parecidos. Aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, é no estatuto que vocês vão decidir isso. Era isso que a gente tinha que conversar, tá, gente? Então, no estatuto a gente decide isso, como a gente recebe. Aceita-se, não aceita. É a última vez? Olha, a Bíblia fala que é para a gente casar para não abrasar. Pronto. Né? Então, o que acontece? Eu, pelo menos, tenho o seguinte raciocínio. Eu sei que talvez boa parte das irmãs vão discordar de mim. Eu entendo que um camarada que vive comigo, que não quer casar comigo, não me merece. Raciocínio meu, né? Não sou mulher, não tenho essa sensibilidade toda de mas ele tem uma história. Eu não sei que homem é esse, não sei, entendeu? Um camarada que é o seguinte, por exemplo, ele, se é rico, a gente até entende. Mas o miserável não tem onde cair morto. Não vou casar não, porque eu sou então morre miserável, deixa a mulher em paz, entendeu? Então é um tipo de situação, eu fico com raiva disso. O cara só vai dar o nome para a mulher e de repente nem precisa dar o nome. Hoje em dia mudaram as coisas. Aí você olha o seguinte, e ele está impedindo, ele está prejudicando a mulher de participar de um ato de fé que traz significado, sentido para a vida dela. Eu não consigo entender um cara desse. Se ele depois de 20 anos não tem certeza se vai continuar vivendo com ela, pelo amor, né? Então, mas assim, mas aí é a vida de cada um. Quem quiser ficar casado com um homem assim. Tem homens que falam que não vai casar, vive muito bem, excelente marido, excelente pai, tudo perfeito. Só não aceita a religião da mulher. A mulher viveu com ele 20 anos. Então, aí daqui a pouco ela se converte, ela resolve seguir a cristianismo. Aí ele acha errado, ele tem que casar só porque está da religião. Não é por causa da religião, é por causa da esposa. Não. É por causa da mulher que deita na mesma cama que ele. Eu sei, mas eles pensam que está errado, que vai casar só pela religião. Mas, não pela esposa. eu sei, mas Mas está dando para entender? É assim, eu digamos. Mas isso também tem dois lados.
divórcio, aí acaba o casamento dela, a união que ela tem lá, vamos dizer. Não é errado também, entendeu? Eu até entendo, assim, diante de Deus, é meio complicado dizer que está errado, entendeu? O que acontece é que, assim, se ela dependia do marido, a igreja não vai ampará-la, essa é a questão, né? Só que hoje boa parte das mulheres não dependem financeiramente de homem, graças a Deus por isso, que aí não dá para o camarada ficar forçando a barra também. Agora, o que eu entendo é que é o seguinte, eu caminho junto, né, com aquela mulher, vou pegar o caso, eu e Gisele, a gente vive 20 anos juntos, nunca se casou, mas vive 20 anos, a gente tem um filho, a gente tem uma vida. Pô, tá, ela entrou para aquela religião, eu não sou daquela religião, ela tá feliz lá, não tá prejudicando o nosso casamento, né? Digamos, claro, tem aquelas igrejas que às vezes a mulher se converte, aí já não usa mais perfume, já não cuida do cabelo, não raspa o sovaco, fica com aquela perna cabeluda, aí é outra situação, aí o cara tá com bronca da igreja. É outro por quê? Porque a mulher ficou diferente, virou outra mulher, é outra situação. Agora, digamos, a mulher continua cuidando da casa, a mulher continua sendo uma boa esposa, eles continuam saindo, né? Tem uma vida comum de casal, né? Aquela coisa todinha, e ainda com uma vantagem, ela vai ficar com a consciência pesada se ela for, né, dar uma olhada cobiçosa para um rapaz. Então o que acontece? A gente tá entendendo? Então, assim, gente, qual o prejuízo? Aí você olha a situação dessa, é o seguinte, né? Não tem herança para deixar, não tem nada para dar. Quando é aquela situação daquela irmã que, assim, se ela se casar de novo, ela perde aquela pensão, né? E aí de repente ela está casando com o pé sujo, tadinho, né? E tinha uma pensão boa, né? De um viúvo tipo o Fernando, tal, os negócios assim, tudo tal, beleza, show de bola. Mas agora o que acontece? A gente até entende. Agora o casal tá ali junto, 20 anos, e assim, o camarada não consegue ceder numa coisa boba, não vai mudar nada na vida dele, né? Por causa da esposa, assim, desculpa que agora eu que saí do estatuto, porque eu não consigo entender um cara que trata a mulher dele desse jeito, não consigo. Se vocês têm parentes assim, me perdoem, tá entendendo? Eu tenho coisas assim na minha família e eu não entendo isso, eu não entendo. A igreja recebe como membro pessoas que são comunhão estável, pessoas casadas. Tem. E aí a parte que pega é na hora de transferir essa pessoa para uma outra igreja da mesma fé e ordem. Entendeu? Porque é o seguinte, você é membro de uma igreja com união estável. Você, por exemplo, você é membro de vigário geral com união estável. Aí você quer ir para Jardim América. Só que em Jardim América só casado. Como é que fica a situação? Ou seja, é um tipo de coisa que eu entendo que a denominação deveria se debruçar para conversar sobre esse assunto.